Sejam bem-vindos, né, Lucas, seu animal, para a nossa aula sobre índice Sharpe e índice Trainor. Um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá o horário que você esteja aqui vendo conosco, nós vamos falar sobre esses caras. Primeira coisa importante é o seguinte, os dois, tá? O senhor Sharpe e o senhor Trainor. Quanto maior, melhor. Entendeu? Quanto maior, melhor. São índices que, quanto for maior, melhor. Sharpe, quanto maior, melhor. E Trainor, quanto maior, melhor. O que eles são? Bom, deixa eu andar aqui, cadê meu mouse aqui? Olha só. Ambos, tá, são índices de relação entre risco e retorno. Ou seja, eles vão me dizer quanto que eu vou ter de retorno, ok, para cada risco assumido. É mais ou menos assim. Sabe quando a mãe fala pro cara assim, olha, que aí vai, mas se tu derrubar, quer comer no sofá, pode comer, mas se tu derrubar, tu vai tomar tunda que nunca viu tomar na tua vida. Aí o cara faz uma relação de risco-retorno. Se eu comer, eu vejo televisão, só que se eu virar, eu apanho que nem um cavalo. Putz, meu, relação de risco-retorno. O índice Trainor e o índice Sharpe mais ou menos medem isso para você, te dão um número. Quanto que você vai ter de retorno para cada risco, de acordo com o passado. Então, a ideia é mais ou menos assim, olha, se o índice Sharpe, por exemplo, for 8, significa que para cada um ponto de risco que você corre, quer dizer, cada um ponto de risco que você corre, você ganha 8 de retorno. Ou seja, tá valendo a pena, conseguiu entender? Então, o índice Trainor é a mesma coisa. Ele diz, o índice Trainor é 3, ou seja, para cada um ponto de risco que você corre, você ganha 3 de retorno. Ou seja, uma relação entre risco e retorno. Só que é número, bem simples, né? Fica bem visual. Uma diferença entre os dois é que o Sharpe utiliza o desvio padrão e o Trainor gosta da beta, tá? Então, o Trainor gosta da beta, Sharpe utiliza o desvio padrão. Ou seja, como você já sabe, o beta é o risco sistemático, né? E o desvio padrão é o risco total do ativo. Tá, ficou meio confuso. Ok, vamos para a prática, vamos ver que isso vai ficar bem mais simples do que parece. O que é o índice Sharpe? Olha só. O índice Sharpe, ele é retorno do ativo menos o retorno do ativo livre de risco. Aqui, ó, o RI é o retorno do ativo que eu quero medir. Ok? Então, por exemplo, olha, é um fundo de renda fixa. Rendeu 8%. Então, 8% menos risk-free, tá aqui, ó, RF, retorno ativo livre de risco, ou seja, taxa Selic, 6% só para facilitar aqui, dividido pelo desvio padrão. Lembra? Índice Sharpe usa desvio padrão. Sharpe desvio padrão. Trainor gosta da beta. Então, 8 menos 6 dividido pelo, daí tem que ver qual é o desvio padrão que o problema vai te dar. Dividido por 2. Ou seja, 8 menos 6 é 2, dividido por 2 é 1. O que isso quer dizer? Que ele me dá 1 de retorno para cada um ponto de risco. Ou seja, para cada um risco que eu corro, eu tenho 1 de retorno. Essa é a ideia básica, ok? Aí, aqui tem um exemplo prático, ó. Olha, um determinado fundo rendeu 9%. Então, vamos lá. 9 menos a Selic, que é o ativo livre de risco, né? Risk free. 6 dividido pelo desvio padrão, que é 2, ou seja, 3 dividido por 2. O que ele está me dizendo? 1,5 é o índice Sharpe. Ou seja, ele me dá 1,5 de retorno para cada 1 de risco. Então tá aqui, ó, bem simples, né? Eu corro 2 de risco, ou seja, porque o desvio padrão é risco. E eu ganho quanto? 3 de retorno. Ou seja, para cada 2 de risco, 3 de retorno. Ou seja, 1,5, 1,5 ponto de retorno a cada 1 ponto de risco. A ideia é essa. E é óbvio, lembra que a gente falou? Quanto maior, melhor. Porque se for, ao invés de ser 1,5, for 10 aqui, a cada 1 ponto de risco eu ganho 10 de retorno. É muito melhor. Então, quanto maior, melhor. Óbvio. Ok? Então, essa é a ideia inicial básica. Ok. Já o índice de Trainor é igual ao vezes que ele usa beta, que é o retorno do ativo menos o retorno do risk free dividido pelo beta. Beta, lembra que é um índice de risco sistemático, ou seja, como que o ativo se comporta em relação ao grupo, em relação ao índice, né? Então, se a gente for entrar aqui num módulo prático, de novo, tá aqui, ó, ativo livre de risco é 6, o retorno do ativo 16, então, deixa eu fazer aqui, peraí. Então, 16, que é o retorno do ativo, menos 6 dividido pelo beta, por 3. Ou seja, quanto que vai dar aqui? 10 dividido por 3. 3,33, ou seja, para cada ponto de risco, eu ganho 3,33.
Essa é a ideia básica, ok? Por que tem os dois diferentes? Olha, porque um usa o risco sistemático, que é o beta, outro risco total, que é o desvio padrão. São medidas diferentes. Ok, vamos lembrar que aqui a gente já consegue resumir melhor, ó. Relação entre risco e retorno, ou seja, quanto que ele me dá de retorno para cada um ponto de risco assumido. O índice Treynor gosta da beta, portanto, o risco sistemático. Já o índice Sharpe usa o desvio padrão, é o total, ok? Risco total da carteira, daquele ativo. Lembra, quanto maior, melhor. Porque quanto maior significa que eu ganho mais de retorno para o mesmo um ponto de risco assumido. Essa é a ideia básica, né? Então, quanto maior, melhor. Legal. E aí a gente já pode ver como é que a prova pede. De novo, tenta fazer isso sem eu te ajudar. Vai apanhar um pouquinho na primeira vez, mas depois eu vou te ajudar, tenho certeza que vai dar certo. Olha só. Lembra que índice Sharpe é relação de risco e retorno. Então ele dá aqui, fundo, risco e retorno. Ah, Lucas, cadê o ativo? Ah, o índice Sharpe eu sei. É retorno do ativo, né? Menos retorno... Ops. Perdão. Índice Sharpe é retorno do ativo, menos retorno do ativo livre de risco, dividido por desvio padrão. Ah, não tem o risk free. Não tem. Os caras em aula às vezes discutem comigo. Não tem. Mas se não tem, se eu assumir que todos é zero, por exemplo, eu não mexo no cálculo. Essa é a ideia básica, ok? Então assume como zero para todos e acabou. Ok? Então o que acontece? Olha só. É só tu ver o seguinte, o A é 2 dividido por 2. Ou seja, é 1 o índice Sharpe. O B é 4 dividido por 2. Portanto, é 2 o índice Sharpe. O C é 4 dividido por 1. Porque lembra, né? Retorno dividido pelo risco. Portanto, é 4 o índice Sharpe. Portanto, o que me interessa é isso aqui, ó. O índice Sharpe do C é maior, depois do B, depois do A. O que é o índice Sharpe? O índice Sharpe é retorno dividido por risco, pelo desvio padrão. Ou seja, o C me dá 4 pontos de retorno para cada um ponto de risco. O A me dá 1 ponto de retorno para cada um ponto de risco. E o B me dá 2 pontos de retorno para cada um ponto de risco. Ou seja, eu quero ganhar quanto para um ponto de risco? Eu quero ganhar 4, que é mais do que 1. Né? Então, índice Sharpe de A é maior que índice Sharpe de B? Não, não é. Índice Sharpe de B é maior que C? Não, não é. Não é possível determinar, isso é uma pegadinha. Porque, de novo, já que não tem um ativo livre de risco, eu posso considerar o mesmo número para todos. E não mudaria o resultado final de quem que é maior. Né? Fora, sobra o D. O índice Sharpe de C é maior que o índice Sharpe de B. Portanto, nessa relação risco-retorno, eu deveria escolher, olha o gabarito, ó, eu deveria escolher o fundo C, que tem índice Sharpe melhor. Essa é a ideia básica, considerando índice Sharpe somente. Sempre o seguinte, olha só, sempre que tem a relação entre risco e retorno, eu devo escolher um quanto maior retorno com o menor risco possível. Então, o índice Sharpe me entrega isso. Tudo bem? Essa é a relação de princípio de dominância entre os ativos. Então, de novo ali, ó, temos o gabarito. Então, índice Sharpe e índice Treynor são índices de relação de risco e retorno. Quanto maior, melhor os dois. O índice Treynor, o Treynor gosta da beta e o índice Sharpe usa desvio padrão. Simples assim, tá? Essa é a ideia básica dos índices de risco e retorno. Fica tranquilo, tamo juntos. Parece muito difícil, mas não é. Tudo na própria questão, tá bom? Beijo pra você, tamo junto. Até a aprovação. Tamo junto. Reza pro São Lucas, ó. Amém. Obrigado de nada.